Sai daqui agora, sua imunda, você vai espantar os clientes. O segurança disse, apertando o braço da jovem com força, o rosto cheio de desprezo ao encarar aquela moradora de rua com roupas sujas, cabelo desarrumado e um cobertor velho nas mãos, enquanto os clientes bem vestidos observavam a cena como se fosse algo comum. Ela tentou se soltar, perdeu o equilíbrio e quase caiu. O corpo fraco cedendo, o cobertor escorregando, mas ninguém se mexeu. Ninguém ajudou, porque para aquelas pessoas ela não era alguém, era só um problema que precisava desaparecer rápido. Alguns desviaram o olhar com nojo, outros cochichavam baixo e teve até quem desse um passo para trás, como se a presença dela incomodasse mais do que deveria. Mas então, ali mesmo, no meio da humilhação, ainda tentando se levantar, ela fez algo que ninguém esperava, fechou os olhos e começou a cantar. E foi naquele instante que tudo mudou. Porque dentro do restaurante luxuoso, alguém travou, outra pessoa deixou a taça cair, e um segredo escondido por anos começou a vir à tona. Um segredo que nunca deveria ser revelado. Se você gosta de histórias assim, cheias de verdades ocultas, reviravoltas e destinos transformados, já se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa o like, porque o que essa jovem moradora de rua está prestes a revelar, ninguém ali está preparado para enfrentar. Ela foi tratada como morta, mesmo estando viva. Naquela noite, ninguém chorou por ela, ninguém procurou, ninguém fez perguntas, porque para a família mais poderosa da cidade, era muito mais conveniente que aquela criança simplesmente deixasse de existir. E quando gente rica decide apagar alguém, a verdade oculta costuma desaparecer junto, como se nunca tivesse existido. Anos depois, ali estava ela. Encolhida sob a marquise de uma loja fechada, com o corpo tremendo de frio e o estômago vazio, Elisa parecia só mais uma jovem esquecida pela cidade, daquelas que as pessoas evitam olhar por mais de 2 segundos. Tinha 23 anos, pele clara marcada pelo sol e pela poeira da rua, cabelos castanho escuros longos e embaraçados, e um rosto bonito que ainda resistia por trás do cansaço. Mas havia algo no olhar dela que não combinava com aquele cenário. Um traço antigo, quase elegante, como se uma parte daquela vida nunca tivesse sido totalmente arrancada. E no fundo, não tinha sido. Elisa não nasceu no abandono. Ela teve uma infância, teve casa, teve alguém que cantava para ela dormir. Só que essas lembranças vinham quebradas, como pedaços de um espelho estilhaçado que ela tentava juntar sem sucesso. Um jardim grande, um lustre brilhando acima da cabeça, uma mulher de voz suave, um homem de postura firme, e uma sensação estranha no ar, pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. E aconteceu. Naquela noite de chuva, tudo saiu do controle de uma forma que ninguém ousou explicar depois. Elisa ainda era pequena quando foi levada às pressas para fora da casa, sem entender o que estava acontecendo, enquanto a mulher que a segurava tremia e o homem falava ao telefone com urgência, com uma tensão que não combinava com um simples problema. Havia pressa demais, medo demais, silêncio demais entre as palavras. Aquilo não era uma saída comum. Era uma fuga. O carro preto estava longe, mais do que deveria, como se alguém não quisesse ser visto. A discussão veio primeiro, baixa, contida, cheia de palavras que Elisa não conseguiu entender, até que um grito seco cortou o ar e logo depois veio o impacto. Um som que ficou gravado nela mesmo sem lembrar de todos os detalhes. Chamaram de acidente, mas não foi. Porque quando tudo terminou, ninguém voltou para procurar, ninguém tentou salvar, ninguém se preocupou em saber se alguém ainda estava vivo, como se o resultado já estivesse decidido antes mesmo de acontecer. E ainda assim, Elisa sobreviveu.
Foi encontrada horas depois, ferida, desacordada, quase sem vida. E ali começou a parte mais cruel da história. Não a dor do corpo, mas a humilhação silenciosa de ser apagada como se nunca tivesse existido. Ela passou de mão em mão, entre abrigos cheios, casas temporárias e pessoas que não queriam se envolver, até crescer sem nome, sem passado e sem ninguém para perguntar por ela. Anos depois, já mais velha, ouviu algo que mudou tudo. Uma funcionária do abrigo, achando que ela não estava escutando, comentou com outra, em tom cansado, que era melhor não mexer na história daquela menina, porque tinha gente poderosa envolvida e alguém já tinha pago para que aquilo permanecesse em silêncio. Naquele instante, Elisa entendeu mais do que deveria. Ela não tinha sido esquecida, ela tinha sido descartada, como um erro que precisava desaparecer. E foi ali que nasceu o orgulho ferido que ela carregava até hoje, não como raiva explosiva, mas como algo mais fundo, mais silencioso, aquela sensação de que sua vida tinha sido arrancada e ninguém jamais pagou por isso. Os anos passaram e Elisa cresceu na rua, magra, com os ombros levemente curvados, sempre atenta, sempre desconfiada, com os olhos de quem aprendeu cedo que o perigo não avisa quando chega. Mesmo assim, havia algo nela que resistia, uma chama pequena, teimosa, como se o destino transformado ainda estivesse esperando o momento certo para aparecer. E havia a música, sempre a música. Ela não sabia de onde vinha, mas a melodia vivia dentro dela desde sempre, suave, triste e familiar demais, como se fosse a única coisa que ninguém conseguiu tirar dela. Quando cantava, algo mudava. Era como se por alguns instantes a rua desaparecesse e ela voltasse para um lugar que não conseguia lembrar por completo, mas que ainda existia dentro dela. Só que junto com essa sensação vinha outra, estranha. Uma mistura de conforto e medo, de acolhimento e perigo. Como se aquela canção fosse a chave de um segredo escondido que alguém tentou apagar com todas as forças. Naquela semana, a cidade começou a mudar. Luzes sendo montadas, flores chegando, carros caros circulando pelas ruas, onde gente como ela mal era notada, seguranças ocupando cada esquina. Algo grande estava para acontecer, um evento da família mais rica, e sem entender o motivo, Elisa sentiu aquilo antes mesmo de ver. Um aperto no peito, uma inquietação, como se algo dentro dela estivesse sendo puxado naquela direção. Naquela noite, cansada, com frio e sem ter muito o que perder, ela decidiu ir até lá. Enquanto caminhava devagar, segurando o cobertor contra o corpo, um carro preto passou ao lado dela, mais lento do que o normal, com os vidros escuros escondendo quem estava dentro. Mas havia alguém olhando. E por um breve segundo, Elisa sentiu o mesmo arrepio daquela noite de anos atrás, como se o passado não tivesse ficado para trás. Como se alguém soubesse que ela ainda estava viva. O dia de Elisa começava antes mesmo do sol aparecer. Não porque ela queria, mas porque o frio não deixava dormir. O corpo dela acordava sozinho, tremendo, e ela se encolhia mais ainda no canto da marquise, tentando proteger o pouco de calor que restava. O cobertor fino já não ajudava quase nada, e naquela manhã o vento parecia mais cruel que o normal, passando pelas frestas e cortando a pele como se fosse lâmina. Ela abriu os olhos devagar, piscando várias vezes até conseguir focar, e a primeira coisa que fez foi olhar ao redor. Rápido, automático, conferir se ninguém tinha mexido nas poucas coisas que ela tinha. Um saco plástico com roupas, uma garrafa quase vazia e algumas moedas. Tudo ainda ali. Ela respirou fundo, aliviada. Por pouco. Nem todo dia era assim. Na noite anterior, um homem tentou puxar o cobertor dela enquanto ela dormia. Ela acordou no susto, segurou com força e gritou, chamando a atenção de quem passava. O homem recuou, mas saiu rindo, como se aquilo fosse só mais um jogo.
Elisa ficou acordada depois disso, com o coração disparado, olhando para o escuro como quem espera o pior a qualquer momento. E isso era só mais uma noite comum. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo pesado, os pés doendo dentro do tênis gasto, e começou a caminhar pelas ruas ainda vazias. O objetivo era sempre o mesmo: conseguir alguma coisa para comer antes que a cidade ficasse cheia demais e as pessoas começassem a ignorar ainda mais. Na primeira tentativa, entrou em uma padaria pequena. O cheiro de pão quente bateu forte, fazendo o estômago dela contrair na hora. Elisa se aproximou do balcão com cuidado, postura baixa, olhar tentando não incomodar. "Moço, tem algum pão que sobrou de ontem?" O atendente nem olhou direito. "Não pode ficar pedindo aqui, não. Vai atrapalhar os clientes." Ela tentou insistir. Já falei que não." O tom foi seco, direto, como se ela nem fosse gente. Elisa assentiu com a cabeça, sem discutir, e saiu. Mais uma pequena humilhação guardada em silêncio. Mais uma entre tantas que já tinham deixado marca. Do lado de fora, ela parou por um segundo, respirou fundo e olhou para o chão. Não era a fome que mais doía naquele momento. Era o jeito como as pessoas olhavam, ou pior, como nem olhavam. Seguiu andando. Alguns metros depois, tentou com uma senhora que organizava frutas em uma banca. "A senhora tem alguma coisa que vai jogar fora?" A mulher olhou rápido, de cima a baixo, avaliando. "Não tenho nada. E não fica aqui, não. Espanta cliente." Elisa deu 2 passos para trás imediatamente, como quem já esperava por isso. O corpo dela reagia antes da mente. Era assim que ela sobrevivia. Mais adiante, um grupo de adolescentes passou rindo. Um deles olhou para ela e comentou alto: "Olha aí, mais uma perdida." Outro respondeu: "Essa aí nem deve saber o próprio nome." Eles riram e seguiram. Elisa não respondeu, nem olhou. Mas o maxilar travou por um segundo e os dedos apertaram o tecido do cobertor com força. O orgulho ferido estava ali, vivo, mesmo depois de tudo. Ela continuou andando até chegar perto de um semáforo movimentado. Ali era onde às vezes alguém ajudava. Ela ficou parada, olhando os carros. Quando o sinal fechava, ela se aproximava devagar, sem encostar, sem insistir demais. Qualquer ajuda já serve. Alguns ignoravam completamente. Outros fechavam o vidro. Uma mulher fez um gesto com a mão, como quem espanta algo incômodo. Mas, depois de várias tentativas, um senhor mais velho abaixou o vidro e entregou uma moeda. "Compra alguma coisa para comer." Elisa pegou com cuidado. "Obrigada." Foi sincero. Com aquilo, ela conseguiu comprar um pão simples mais tarde. Sentou na calçada, encostada na parede, e comeu devagar, tentando fazer durar o máximo possível. Cada mordida era calculada, como se fosse a última. Enquanto comia, observava as pessoas passando, bem vestidas, apressadas, preocupadas com problemas que, para ela, pareciam distantes demais. E mesmo assim, algo dentro dela insistia em dizer que aquele mundo não era totalmente estranho. Era como se, em algum momento, ela já tivesse pertencido ali. Depois de comer, Elisa se levantou e caminhou até o lugar onde costumava ficar à tarde, um canto específico da rua. Ali, o movimento era maior. E era onde ela cantava. No começo, foi por acaso. Um dia, sem pensar, começou a cantarolar aquela música que sempre vinha na cabeça. Uma melodia suave, triste, diferente das músicas comuns da rua. As pessoas começaram a reparar. Algumas paravam, outras deixavam moedas. E aos poucos, aquilo virou a única coisa que ainda dava a ela alguma dignidade. Naquele dia, ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e começou. A voz saiu baixa no início, quase falhando, mas foi ganhando força aos poucos. E algo mudou no ambiente.
Uma mulher que passava diminuiu o passo. Um homem virou o rosto. Um casal parou por alguns segundos. Aquela música tinha algo diferente. Algo que tocava, mesmo sem entender por quê. Elisa cantava com os olhos levemente fechados, como se estivesse em outro lugar. E por alguns instantes ela realmente estava. Mas no meio da música algo aconteceu. Um carro preto passou devagar. Mais uma vez. Dessa vez, ainda mais lento. E não foi coincidência, porque dentro dele alguém observava com atenção, sem piscar, como se estivesse tentando confirmar algo impossível. E pela primeira vez em anos, alguém não estava apenas vendo Elisa, estava reconhecendo. Naquela noite, a cidade parecia outra. As ruas do centro estavam iluminadas como raramente ficavam, com luzes douradas pendendo dos postes e refletindo nos carros de luxo que chegavam sem parar. O movimento era intenso, mas organizado, como se tudo tivesse sido cuidadosamente planejado para impressionar. Na frente de um dos restaurantes mais caros da cidade, seguranças bem vestidos controlavam a entrada com atenção, enquanto convidados desciam de carros importados, vestindo roupas elegantes, sorrindo, sendo recebidos com respeito e admiração. Não era um evento comum. Era uma celebração da família mais rica da cidade. O nome deles estava por toda parte, empresas, hospitais, campanhas. E naquela noite reuniam pessoas influentes para algo grande, algo importante o suficiente para transformar aquele lugar em um verdadeiro espetáculo de poder. Do outro lado da rua, Elisa observava. Parada, imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando entender por que aquilo mexia tanto com ela. Não era curiosidade, nem vontade de participar. Era uma sensação mais profunda, desconfortável, quase como se algo dentro dela reconhecesse aquele lugar antes mesmo da mente conseguir explicar. Ela olhou para si mesma. Roupas gastas, sujas, marcadas pelo tempo. Depois, olhou novamente para o outro lado. Vestidos caros, ternos alinhados, brilho, segurança. O contraste era gritante. Ainda assim, ela atravessou a rua. Caminhou devagar, mantendo certa distância, tentando não chamar atenção, mas antes mesmo de chegar perto da entrada principal, um dos seguranças já a observava. Alto, postura firme, olhar treinado, daqueles que identificam problemas antes mesmo que eles aconteçam. Aqui não, ele disse seco, sem dar espaço para a explicação. Elisa parou, mantendo distância. Eu só vou ficar ali do lado. Não vai, ele respondeu, dando um passo à frente, agora mais direto. Isso aqui não é lugar para você. Não havia raiva no tom. Havia costume, rotina. Como se aquilo fosse apenas mais uma exclusão comum. Elisa assentiu levemente, sem discutir, e recuou. Mas não foi embora. Contornou o espaço pela lateral do restaurante até encontrar um ponto onde conseguia observar sem ser impedida. Ficou ali, meio escondida, encostada perto de um poste, acompanhando o movimento em silêncio. E então, a sensação voltou, mais forte, um aperto no peito seguido de uma inquietação difícil de explicar, como se algo estivesse tentando emergir de dentro dela. Uma memória, um fragmento, algo que insistia em se aproximar, mas ainda não conseguia se formar por completo. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e começou a cantar. No início, baixo, quase como um sussurro, a mesma melodia de sempre, aquela que nunca a abandonava. Aos poucos, a voz ganhou força, ocupando espaço no meio do barulho da rua, atravessando o som dos carros, das conversas e da movimentação. E algo mudou. Uma mulher que passava diminuiu o passo, um casal virou o rosto. Um motorista, ainda dentro do carro, olhou pelo retrovisor com atenção. Aquela música não era comum. Tinha algo nela que prendia.
Algo que fazia as pessoas pararem mesmo sem entender por quê. Elisa cantava de olhos levemente fechados, o corpo inclinado para a frente, como se estivesse sendo conduzida por algo maior do que ela mesma. Por alguns instantes, a rua desaparecia, e ela parecia pertencer a outro lugar. Um lugar que ainda existia dentro dela, mesmo que ela não conseguisse lembrar completamente. E dentro do restaurante, o impacto começou. Um garçom parou no meio do caminho, olhando em volta como se tivesse ouvido algo estranho. Um homem mais velho, de terno escuro, interrompeu uma conversa importante, franzindo a testa. "Você está ouvindo isso?" perguntou, baixo. A resposta veio no silêncio, porque não era só ele. Mais ao fundo, uma mulher elegante, postura impecável, segurando uma taça de vinho, ficou imóvel por um instante. O sorriso desapareceu aos poucos, como se tivesse sido arrancado, e seus dedos apertaram a taça com força, enquanto o olhar se fixava na direção da entrada. A música vinha de fora, mas parecia próxima demais, familiar demais, como um eco de algo que deveria ter permanecido enterrado. Em outra parte do salão, um homem mais jovem, olhar atento e expressão controlada, virou lentamente o rosto na mesma direção. Ele não disse nada, mas o corpo denunciava. Havia tensão ali, reconhecimento ou medo. Lá fora, Elisa continuava cantando, sem saber, sem entender. Cada nota carregava uma verdade oculta que ela mesma desconhecia. Cada verso parecia atravessar o tempo, atravessar mentiras, atravessar decisões que nunca deveriam ter sido tomadas. O passado começava a se mover. Um dos seguranças recebeu um aviso discreto pelo ponto eletrônico. "Tem alguém lá fora. Está chamando atenção demais. Resolve isso." A resposta foi imediata, mas antes que qualquer ação fosse tomada, um som interrompeu tudo. O estilhaçar de vidro ecoou pelo salão. A taça caiu da mão da mulher elegante, espalhando vinho pelo chão claro. Todos olharam, mas ela não. Ela continuava imóvel, olhos fixos na direção da entrada, respiração falhando, mãos tremendo. "Não pode ser", sussurrou quase sem voz, porque aquela música não era qualquer música, era uma canção que nunca saiu daquela família. Nunca foi mostrada ao mundo, era cantada para uma criança que para todos ali não deveria estar viva. Lá fora, Elisa abriu os olhos lentamente, como se tivesse sentido algo mudar no ar. O corpo arrepiado, o coração acelerado, e pela primeira vez naquela noite, ela teve a sensação clara de que não estava apenas sendo ignorada. Alguém ali dentro sabia exatamente quem ela era. Elisa ainda estava ali, no mesmo lugar, quando tudo começou a mudar do lado de dentro. A música já tinha parado, mas o impacto, não. O movimento na entrada ficou mais intenso, e 2 seguranças começaram a se aproximar dela com passos firmes, daqueles que não deixam espaço para conversa. Um deles era o mesmo que já tinha barrado sua entrada, agora com o olhar mais duro, como se a situação tivesse deixado de ser apenas incômoda para se tornar um problema. "Já falei que aqui não é lugar para você", disse ele, agora sem qualquer tentativa de suavizar. Elisa recuou um passo, instintivamente. "Eu só estava cantando e vai parar agora." O outro segurança, mais alto e com expressão fechada, já se posicionava ao lado, bloqueando qualquer possibilidade de permanência. Algumas pessoas começaram a olhar. Não por preocupação, por curiosidade. Aquela curiosidade fria que surge quando alguém, fora do padrão, invade um ambiente que não deveria. "Vamos, sai daqui." O primeiro segurança insistiu, estendendo o braço. Elisa hesitou por um segundo. E foi nesse pequeno atraso que tudo escalou. Ele segurou o braço dela com força. Não foi um toque leve.
Foi um aperto firme, impaciente, como se estivesse lidando com alguém que não merecia cuidado. Elisa tentou se soltar. "Tá doendo." Mas ele não afrouxou. "Você ouviu ou não ouviu?" As pessoas ao redor começaram a formar um pequeno círculo, algumas cochichando, outras apenas observando em silêncio, como se aquilo fosse parte do espetáculo da noite. Uma mulher elegante, parada próxima à entrada, comentou em voz baixa, mas alta o suficiente para ser ouvida: "Sempre aparece esse tipo de gente para estragar tudo." Outro homem, segurando uma taça, completou: "Deviam impedir antes de chegar perto." As palavras não eram gritadas, mas cortavam. Elisa sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de algo mais fundo, mais antigo. Orgulho ferido. Aquele mesmo sentimento que ela carregava desde criança, desde o momento em que foi descartada como se não valesse nada. "Eu já estou indo," ela disse, tentando se soltar novamente, mas o segurança puxou, dessa vez com mais força. O corpo dela perdeu o equilíbrio, o pé escorregou e ela caiu. O impacto contra o chão foi seco, duro o suficiente para arrancar um som involuntário dela. O cotovelo bateu primeiro, depois o joelho, e o cobertor escorregou das mãos, caindo ao lado como a única coisa que ainda dava a ela alguma sensação de proteção. Ninguém ajudou, nem uma mão estendida, nem um gesto, nada, apenas olhares, alguns de incômodo, outros de desprezo e alguns de puro entretenimento. Como se a humilhação fosse apenas mais uma cena daquela noite luxuosa. Elisa ficou ali por um segundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O corpo doía, mas não era isso que mais pesava. Era a sensação, de novo, de ser empurrada para fora, de ser tratada como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ela apoiou as mãos no chão e começou a se levantar devagar, os movimentos lentos, controlados, como quem já passou por aquilo outras vezes e aprendeu a não reagir impulsivamente. Mas algo tinha mudado. Porque, lá dentro, nem todo mundo estava confortável com aquilo. O homem mais jovem, que antes havia reagido à música, agora observava a cena com atenção. O maxilar travado, os olhos fixos em Elisa, como se estivesse tentando encaixar peças que não faziam sentido. A mulher da taça quebrada ainda não tinha se recuperado completamente. O olhar dela alternava entre Elisa no chão e a porta, como se estivesse presa entre o presente e uma memória que se recusava a ficar enterrada. Mas ninguém interveio. Ainda não. Lá fora, o segurança deu um passo à frente novamente. "Eu vou pedir mais uma vez. Some daqui." O tom agora carregava a ameaça. Não explícita, mas clara o suficiente. Elisa se levantou completamente, pegando o cobertor do chão com mãos levemente trêmulas. O cabelo caía sobre o rosto, escondendo parte da expressão, mas os olhos estavam diferentes, mais duros, mais firmes. Por um segundo, ela não saiu. Ficou ali, de pé, mesmo com todos os olhares sobre ela, mesmo com a dor, mesmo com a humilhação, e isso incomodou. "Você não entendeu ainda?" o segurança disse, dando mais um passo, mas antes que ele pudesse encostar nela de novo, Elisa fez algo inesperado. Ela respirou fundo, fechou os olhos e começou a cantar outra vez. Baixo no início, mas firme, como se aquela fosse a única resposta que ela ainda tinha. O som saiu carregado de emoção, atravessando o silêncio que tinha se formado ao redor, quebrando o controle daquele ambiente onde tudo era planejado, organizado, perfeito. E dessa vez, ninguém conseguiu ignorar. Dentro do salão, as reações foram imediatas. Mais intensas, mais visíveis, mais perigosas, porque agora não era mais dúvida, era reconhecimento, e o que estava enterrado há anos estava começando a vir à tona. A voz de Elisa voltou a preencher o espaço, mas dessa vez não era só uma música atravessando a rua.
Era como se algo estivesse sendo puxado de volta à força, algo que tinha sido enterrado fundo demais e agora insistia em voltar. O segurança ainda estava perto, pronto para expulsar ela de novo, mas hesitou por um segundo ao perceber que as pessoas ao redor já não estavam mais ignorando. Um casal que antes passava apressado parou. Um homem tirou o celular do bolso como se fosse gravar, e uma mulher, visivelmente incomodada, puxou o marido pelo braço tentando sair dali rápido demais. "Isso tá estranho", ela murmurou, sem conseguir explicar. Elisa continuava cantando, a voz agora mais firme, mesmo com o corpo dolorido, como se aquilo fosse maior do que a dor, maior do que a humilhação que ela tinha acabado de sofrer. O rosto ainda carregava a marca do impacto no chão, o cabelo caído sobre os olhos, mas havia algo diferente nela naquele momento. Uma presença que não combinava com a fragilidade que todos esperavam. E aquilo começou a incomodar de verdade. Um dos seguranças levou a mão ao rádio, claramente sem saber se devia agir ou esperar, porque agora já não era só uma questão de tirar alguém dali. Tinha gente olhando demais, gente percebendo demais. Dentro do salão, o ambiente começou a quebrar. Uma conversa importante foi interrompida no meio. Um empresário irritado reclamou do barulho vindo de fora, mas ninguém respondeu, porque naquele instante o foco já não estava mais nos negócios, nem na festa, nem no dinheiro. Estava na música. A mulher elegante, ainda abalada, deu um passo para trás e esbarrou levemente em uma mesa, quase derrubando outra taça, mas nem percebeu. Os olhos estavam fixos na entrada, a respiração curta, o corpo reagindo antes mesmo da mente aceitar o que estava acontecendo. "Isso não pode estar acontecendo", ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. O homem mais velho, agora visivelmente alterado, começou a caminhar em direção à porta com passos mais rápidos, menos controlados, como alguém que perdeu o domínio da própria postura. Um funcionário tentou falar com ele, mas foi ignorado. "Senhor, o evento..." Ele nem ouviu, porque já estava ouvindo outra coisa, outra lembrança, outro tempo. Do lado de fora, Elisa cantava sem perceber o efeito que causava, mas começou a sentir algo estranho. Não era só o olhar das pessoas, era uma sensação interna, como se cada palavra da música estivesse abrindo algo dentro dela que sempre esteve trancado. E no meio da canção, um pequeno conflito começou. "Já chega", disse o segurança, tentando se aproximar de novo, agora visivelmente pressionado pela situação. Mas, antes que ele encostasse nela, um homem que assistia à cena interveio. "Ei, deixa ela terminar", falou, sem tirar os olhos de Elisa. "Não tá fazendo nada demais." O segurança olhou para ele, incomodado. "Senhor, isso aqui não é lugar para..." "Eu sei muito bem onde eu estou", o homem respondeu firme. "E você também devia saber." A tensão ficou no ar. Por um segundo, parecia que aquilo ia escalar, mas Elisa continuou cantando. E aquilo desarmou tudo, porque quanto mais a música avançava, mais impossível ficava ignorar o que estava acontecendo. No carro preto, parado alguns metros à frente, o homem apertava o volante com força agora. Os dedos brancos, o olhar fixo como se estivesse vendo um erro que não deveria existir. "Isso não pode estar acontecendo", repetiu, agora mais tenso. Ele pegou o celular. Digitou algo rápido, apagou, digitou de novo, parou, porque não sabia o que fazer, porque no fundo já sabia o que aquilo significava. Dentro do salão, o jovem que observava deu mais alguns passos à frente, agora claramente envolvido, ignorando completamente o protocolo do evento. Ele já não estava mais tentando entender se aquilo era coincidência, ele estava tentando confirmar. E então veio a frase, simples, curta, mas devastadora. Saiu da boca de Elisa com naturalidade, como sempre saiu,
Mas naquele instante, o efeito foi imediato. O homem que caminhava em direção à porta parou no meio do caminho. Parou completamente, como se tivesse sido atingido por algo invisível. A respiração travou, os olhos se arregalaram e a memória voltou inteira. Não como lembrança, como verdade. Porque aquela frase não fazia parte da música que o mundo conhecia. Era algo que ele mesmo tinha criado. Uma frase dita anos atrás, em voz baixa, em um quarto fechado, enquanto tentava acalmar uma criança que chorava sem parar. Uma frase que nunca foi repetida, nunca ensinada, nunca registrada. E mesmo assim, ela estava sendo cantada, do lado de fora, por uma jovem que deveria ser uma desconhecida. O silêncio caiu pesado, denso, irreal. A mulher levou a mão à boca, os olhos cheios, como se estivesse vendo um fantasma que se recusava a desaparecer. O jovem olhou direto para a porta. Agora não havia dúvida. Não, ele disse, quase sem voz. Lá fora, Elisa abriu os olhos no meio da música, sentindo algo diferente no ar, como se a própria atmosfera tivesse mudado, como se todos os olhares agora tivessem peso, como se cada pessoa ali estivesse esperando algo dela, mesmo sem saber o quê. E naquele instante, pela primeira vez, ela não parecia apenas uma jovem esquecida. Ela parecia uma resposta. E alguém ali dentro sabia exatamente para qual pergunta. O som da música ainda parecia ecoar dentro do salão, mesmo depois que Elisa diminuiu a intensidade da voz por alguns segundos, como se o ambiente tivesse absorvido cada nota e se recusasse a voltar ao normal. E naquele lugar onde tudo era controle, aparência e perfeição, o descontrole começou a aparecer. O homem mais velho já estava próximo da entrada, o rosto mais pálido, os olhos fixos na direção de fora, como se cada passo que dava fosse uma confirmação que ele não queria ter. Um funcionário tentou se aproximar novamente, preocupado com a imagem do evento. "Senhor, os convidados estão..." "Cala a boca", ele respondeu baixo, sem nem olhar, mas com um tom que fez o outro recuar imediatamente. Aquilo não era só irritação, era medo. E quem conhecia aquele homem sabia que ele não se abalava fácil. Do outro lado do salão, a mulher elegante tentava se recompor, mas não conseguia. As mãos tremiam enquanto ela tentava limpar discretamente o vinho que havia caído no vestido, mas desistiu no meio do gesto, percebendo que ninguém mais estava olhando para ela. Todos estavam olhando para a porta, ou para quem estava indo até ela. O jovem avançou mais alguns passos, ignorando completamente qualquer tentativa de contenção. Um dos seguranças internos tentou barrar. "Senhor, melhor aguardar, vamos resolver isso." "Resolver o quê?" Ele respondeu agora sem paciência. "Você nem sabe o que está acontecendo." O segurança hesitou, e isso foi o suficiente, porque naquele momento a autoridade já não vinha mais do cargo. Vinha da tensão que dominava o ambiente. Lá fora, Elisa continuava, agora mais consciente dos olhares, mas sem entender completamente o que estava provocando. O coração batia mais rápido, não só pelo esforço, mas por aquela sensação estranha que crescia dentro dela, como se estivesse sendo puxada para algo inevitável. E então, a porta se abriu. Não de forma discreta, mas rápida, quase brusca, chamando a atenção de todos. O homem mais velho apareceu primeiro, os olhos imediatamente buscando Elisa, como se ignorasse todo o resto ao redor. Ele não disse nada, mas a forma como parou ao vê-la já dizia tudo. Era como olhar para algo impossível. Atrás dele, o jovem também saiu, agora com expressão ainda mais tensa, mais focada, observando cada detalhe do rosto de Elisa, cada traço, cada movimento, como se estivesse tentando provar algo para si mesmo. A mulher elegante veio logo depois, mais lenta, mais abalada, e ao ver Elisa de perto, levou a mão ao peito novamente como se o corpo não estivesse preparado para aquilo. "Não",
ela murmurou, quase em desespero. Isso não é possível. O silêncio ao redor ficou ainda mais pesado. Alguns convidados começaram a se aproximar discretamente da porta, tentando entender o que estava acontecendo. Outros cochichavam, claramente incomodados com a quebra da normalidade do evento. O que está acontecendo? Quem é essa garota? Por que eles estão assim? Perguntas surgiam. Respostas nenhuma. O segurança que antes tinha empurrado Elisa agora parecia desconfortável, olhando de um lado para o outro, sem saber se devia intervir ou simplesmente recuar. Porque aquilo já não era mais sobre ele. Era maior, muito maior. Elisa parou de cantar. Não porque quis, mas porque sentiu a presença deles, o olhar deles. Algo naquele momento travou a voz dela. Os olhos encontraram primeiro o homem mais velho, e por um segundo, algo aconteceu. Um reconhecimento estranho, incompleto, mas forte o suficiente para fazer o coração dela disparar. Depois, o olhar passou pela mulher, e ali veio outra sensação, diferente, mais profunda, mais dolorosa, como se uma parte dela soubesse, mesmo sem entender. O jovem observava tudo em silêncio, mas estava ligando os pontos, rápido. Quem é você? Ele perguntou finalmente, dando um passo à frente. A pergunta não era agressiva, era urgente. Elisa demorou um segundo para responder. A voz falhou levemente. Eu só estava cantando. Essa música, ele interrompeu. Onde você aprendeu essa música? Ela hesitou. Confusão clara no rosto. Eu não sei, respondeu sincera. Eu sempre soube. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado, porque aquela resposta confirmava tudo. A mulher levou a mão à boca. O homem desviou o olhar por um instante, como se aquilo fosse demais até para ele. E o jovem respirou fundo, porque agora não era mais suspeita, era praticamente certeza. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar isso. Do outro lado, ainda dentro do restaurante, um homem que até então observava tudo à distância, bem vestido, olhar frio, postura controlada, finalmente se moveu. Sem pressa, sem chamar atenção, mas com intenção. Ele caminhou até a porta, analisando a cena com cuidado, os olhos passando por Elisa como quem mede uma ameaça. E quando falou, a voz saiu calma demais, controlada demais. E isso já foi longe demais. Todos olharam para ele, e pela forma como o homem mais velho reagiu, ficou claro. Aquele não era qualquer convidado. Era alguém que sabia mais do que deveria. Essa garota não é quem vocês estão pensando. Ele continuou, agora com um leve sorriso. É só mais uma tentando se aproveitar da situação. O clima mudou. A tensão aumentou, porque agora alguém estava tentando encerrar aquilo à força, e pelo olhar dele, não era a primeira vez que fazia isso. O silêncio que tomou conta da entrada não era comum. Era pesado, desconfortável, como se o ar tivesse ficado mais denso de repente e ninguém ali soubesse exatamente como reagir. Todos presos entre a curiosidade e o medo do que poderia vir a seguir. O homem de olhar frio avançou mais um passo, mantendo a postura controlada, elegante até demais, para alguém que claramente queria encerrar tudo o mais rápido possível. Os olhos fixos em Elisa, como quem tenta apagar um problema antes que ele cresça. Isso já foi longe o suficiente, disse com a voz baixa, firme. Vocês estão criando um espetáculo por causa de uma coincidência. Um dos convidados mais próximos se aproximou. Curioso demais para ignorar, outro já levantava o celular discretamente, começando a gravar, enquanto um segurança percebeu e tentou intervir, mas foi ignorado com um simples gesto de mão. Coincidência? Alguém murmurou. Então explica isso. A tensão começou a crescer em camadas, o tipo de clima que não explode de uma vez, mas vai apertando aos poucos, deixando todo mundo desconfortável.
O jovem deu mais um passo à frente, agora completamente envolvido, o olhar firme. Chega, ninguém aqui é idiota. Essa música não é pública. O homem de olhar frio manteve o sorriso por um segundo a mais do que deveria, mas havia algo quebrando ali. Pessoas inventam histórias melhores do que você imagina, mas dessa vez ninguém acreditou. Porque o homem mais velho respirou fundo, o peito subindo e descendo de forma irregular, como se estivesse lutando contra algo dentro dele, e quando finalmente falou, a voz saiu mais pesada do que qualquer um esperava. Não foi um acidente. O impacto foi imediato. Alguém deixou um copo cair ao fundo, um convidado murmurou algo em choque. A mulher levou a mão à boca enquanto balançava a cabeça negativamente, tentando impedir aquilo. Não. Você não vai fazer isso aqui. Mas ele continuou. Aquela noite foi planejada. Agora ninguém mais se mexia, nem seguranças, nem convidados, nem o próprio homem de olhar frio, que pela primeira vez perdeu o controle do sorriso. O jovem engoliu seco. Planejada. Como? O homem demorou um segundo, como se cada palavra custasse, mas não recuou. Ela não podia continuar existindo. A frase atravessou o ar, e Elisa sentiu. Mesmo sem entender tudo, aquilo bateu forte, como um eco de algo que ela sempre carregou sem saber explicar. Problema. Era isso que ela sempre foi. Ela não era só uma criança. Ele continuou agora mais baixo. Ela era a herdeira legítima de tudo isso aqui. O burburinho explodiu ao redor, vozes se cruzando, perguntas surgindo, incredulidade tomando conta. Herdeira de quem? Isso não faz sentido. O jovem virou rapidamente. Você está dizendo que, do meu irmão, ele interrompeu, o verdadeiro dono de tudo. O silêncio voltou, ainda mais pesado. A mulher não aguentou, caiu de joelhos, chorando, a culpa finalmente visível. Para. Por favor, não agora. Mas já não havia mais volta. Ele descobriu tudo. O homem continuou, agora olhando diretamente para o outro. Descobriu o que estavam fazendo pelas costas dele. Todos olharam. Devagar, para o homem de olhar frio. Desvio de dinheiro, contratos falsos, manipulação. A voz tremia levemente, e quando ele decidiu expor tudo, ele parou. Mas alguém atrás completou, quase sem ar. Ele morreu. Ninguém confirmou. Mas ninguém negou. O jovem deu um passo para trás, o choque evidente. Você está dizendo que isso foi... Não foi doença, o homem respondeu. Foi interesse. Agora não havia mais dúvida. O homem de olhar frio apertou o maxilar, os olhos endurecidos, mas ainda em silêncio, como alguém que calcula antes de agir. E depois disso, o homem mais velho continuou. Ela virou o próximo problema. Elisa sentiu o corpo gelar, as mãos tremendo, a respiração falhando, enquanto memórias desconexas começavam a fazer sentido dentro dela. A pressa, o medo, o carro, o impacto. A solução foi simples, ele disse quase sem emoção, eliminar tudo que pudesse trazer a verdade à tona, inclusive ela. O silêncio voltou, mais pesado que antes, e lentamente todos olharam para Elisa, mas agora não como alguém invisível, mas como a prova, a verdade oculta, o erro que sobreviveu, o segredo escondido que voltou. O homem de olhar frio finalmente deu um passo à frente, sem pressa, sem hesitar, agora sem qualquer tentativa de esconder quem realmente era. Então, era você. A voz saiu baixa, controlada, perigosa. Eu sabia que algo tinha dado errado naquela noite. Ele parou por um segundo, olhando direto nos olhos dela, como quem mede uma ameaça. Eu devia ter garantido. O clima congelou, porque aquilo não era passado, era aviso, era ameaça, agora.
Um dos seguranças levou a mão discretamente à cintura. Outro convidado começou a se afastar devagar. O homem que gravava abaixou o celular, percebendo que aquilo tinha passado do limite. E Elisa não era mais só alguém que voltou. Ela era alguém que precisava ser silenciada de novo. Por alguns segundos, ninguém se mexeu, como se o tempo tivesse travado ali na entrada, todos esperando alguma reação, mas sem coragem de tomar a frente, até que o jovem deu um passo firme, o olhar fixo em Elisa, ignorando completamente o desconforto ao redor. Ela não vai sair daqui, disse com firmeza, sem elevar a voz, mas com autoridade suficiente para cortar o silêncio. O segurança hesitou. Olhou rapidamente para o homem de olhar frio, depois para o homem mais velho, claramente dividido, e essa pequena indecisão já mostrava que o controle da situação estava escapando das mãos certas. Traz ela para dentro, o jovem completou, agora sem deixar espaço para discussão. O burburinho cresceu quase imediatamente, vozes baixas se espalhando, comentários surgindo em tom de reprovação. Uma mulher puxando a bolsa para perto do corpo, como se Elisa representasse algum tipo de risco. Um homem recuando com expressão de nojo, enquanto o outro se inclinava para cochichar algo no ouvido de alguém claramente incomodado. Elisa permaneceu parada por um instante, tentando entender se aquilo era real, porque o mesmo lugar que minutos antes a tratava como invisível, agora estava sendo forçado a abrir espaço para ela. «Anda!» disse o jovem, agora em tom mais baixo, olhando direto para ela. «Você precisa entrar.» Ela hesitou, o corpo travando não apenas pelo medo, mas pelo peso do momento, enquanto o segurança que antes a havia empurrado soltava um suspiro contido e se afastava um passo, ainda relutante, mas sem impedir. Elisa deu o primeiro passo, devagar, sentindo o chão firme sob os pés, diferente da rua, diferente de tudo que ela estava acostumada, e quando cruzou a entrada, o impacto veio de uma vez. Luzes fortes, ambiente impecável, cheiro de perfume caro, tudo limpo, organizado, distante demais da realidade dela. E os olhares vieram juntos, pesados, diretos, sem disfarce. Uma mulher levou a mão discretamente ao nariz, incomodada, outra virou o rosto, como se não quisesse sequer olhar. Um garçom parou no meio do caminho sem saber se devia continuar, enquanto dois convidados observavam em silêncio, avaliando, julgando, medindo cada detalhe como se Elisa fosse algo fora do lugar. E ela era, mas ainda assim, continuou andando. O jovem caminhava ao lado dela, próximo o suficiente para impedir qualquer ação brusca, enquanto o homem mais velho observava em silêncio, claramente abalado, a expressão carregando culpa e algo mais profundo, difícil de esconder. Isso não devia estar acontecendo, murmurou a mulher, a voz falhando. Mas está, respondeu o jovem, direto, sem desviar o olhar. O homem de olhar frio permanecia imóvel, observando tudo com atenção, os olhos calculando cada movimento, cada reação, cada convidado que se aproximava, cada celular que surgia discretamente tentando registrar. E aquilo já não era mais um simples problema. Era exposição. Era risco. «Chega!» ele disse, dando um passo à frente, a voz baixa, controlada. «Isso termina agora.» O clima mudou instantaneamente. Um dos seguranças se aproximou mais, tenso, pronto para agir, enquanto dois convidados começaram a se afastar devagar, percebendo que aquilo podia sair do controle. «Ninguém vai encostar nela», o jovem respondeu na mesma hora, encarando ele. Agora não havia mais disfarce. Era confronto direto. «Você não entende o que está fazendo», o homem disse com um leve sorriso que não chegava aos olhos. «Essa garota não é quem você pensa.» «E você entende demais», o jovem rebateu. «Isso que me preocupa.» O homem mais velho fechou os olhos por um segundo, como se sentisse o peso de tudo sair do controle, enquanto a mulher segurava o braço dele, tremendo. «Por favor, para com isso.»
Ela disse, quase implorando, mas ninguém parou, porque já era tarde. Elisa, no centro de tudo, sentia o coração disparado, a respiração curta, o ambiente girando levemente ao redor. Mas havia algo diferente agora. Ela não estava mais sendo ignorada, estava sendo observada, e isso mudava tudo. Fala, disse o jovem, virando-se para ela. Qualquer coisa que você lembrar. Todos olharam novamente, em silêncio, atentos, como se cada palavra dela tivesse peso. Elisa respirou fundo, as mãos tremendo, os olhos percorrendo o ambiente com mais atenção, tentando entender, tentando encaixar algo que ainda não estava completo, até que algo prendeu o olhar dela. Um quadro na parede. Não era grande, nem chamativo, o tipo de detalhe que passaria despercebido naquele ambiente, mas não por ela, porque havia algo ali familiar demais. O olhar travou. O corpo reagiu antes da mente. A voz saiu baixa. Eu já vi isso. O silêncio ficou ainda mais pesado. Onde? O jovem perguntou rápido. Ela deu um passo na direção do quadro, como se estivesse sendo puxada, os olhos fixos, tentando alcançar uma memória que insistia em escapar. Eu não sei, disse quase em um sussurro, mas eu sei. A mulher começou a chorar novamente. O homem mais velho abaixou o olhar, e o homem de olhar frio parou de disfarçar qualquer controle emocional, porque naquele ponto já não havia mais como esconder. Os olhos dele estavam frios de verdade agora, perigosos, calculando, porque aquilo tinha ido longe demais, muito além do que ele podia permitir. E naquele instante ficou claro para todos ali que aquilo não era mais apenas uma descoberta. Era o começo de algo que alguém estava disposto a impedir a qualquer custo. O ambiente já não era mais o mesmo. O que antes parecia apenas desconforto, agora tinha virado um risco real. E todo mundo ali sentia isso, mesmo sem dizer nada em voz alta. O homem de olhar frio deu um passo à frente, os olhos fixos em Elisa, sem qualquer tentativa de disfarçar. Isso termina agora, disse baixo, firme. Dois seguranças se moveram quase ao mesmo tempo, se posicionando com mais atenção, enquanto alguns convidados começaram a se afastar discretamente, abrindo espaço como quem já esperava algo pior. Ninguém vai encostar nela. O jovem respondeu imediatamente, se colocando à frente. O homem soltou um sorriso curto, frio, que durou pouco. Você não entende onde está se metendo. Entendo o suficiente, o jovem rebateu. E sei que você está com medo. A palavra pesou. O sorriso desapareceu. Ao redor, pequenos sinais começavam a aparecer. Um garçom derrubando uma bandeja ao tentar passar rápido demais. Um casal discutindo em voz baixa se deveria ir embora. Alguém abaixando o celular ao perceber que aquilo já tinha passado do limite. Elisa permanecia no centro, sentindo tudo ao mesmo tempo, o coração acelerado, as mãos frias, mas também aquela sensação crescente de que estava perto de algo que sempre esteve escondido. Escuta bem, o homem disse, agora olhando direto para ela. Você não devia ter voltado. Eu nunca estive aqui, Elisa respondeu ainda confusa, mas firme. Ele se aproximou mais um passo, sem pressa. Esteve... Só não lembra. O tom já não deixava dúvida, não era conversa, era aviso. O jovem percebeu. Chega, disse, bloqueando a aproximação. Você não vai intimidar ela. O homem inclinou levemente a cabeça, analisando. Isso não é intimidação. É um aviso. O silêncio ao redor apertou. Um dos seguranças levou a mão discretamente à cintura. Outro convidado se afastou, puxando alguém junto, enquanto o homem mais velho passava a mão no rosto, claramente abalado, e a mulher ao lado dele tremia, sem conseguir esconder. Eu posso chamar a polícia, o homem continuou, agora mais direto. Invasão, perturbação. Resolvo isso em minutos. Então chama, o jovem respondeu, e explica tudo junto.
A troca foi rápida, sem espaço para recuo. E isso vai dar muito errado, a mulher murmurou quase sem voz. Já deu, o homem mais velho respondeu. Elisa respirou fundo, tentando se manter firme, os olhos passando de um para o outro, sentindo o peso da decisão se aproximando. E então, o homem de olhar frio parou por um segundo, observou tudo ao redor, como quem recalcula, e deu um pequeno passo para trás, mudando completamente a postura. Tudo bem, disse de repente com uma calma que não combinava com o momento. Vamos resolver isso agora. O jovem franziu a testa. Como? O homem voltou a olhar para Elisa, agora com um leve sorriso, controlado, perigoso. Se ela é quem vocês acham, então prova. O silêncio voltou, mas diferente, mais denso, mais atento, como se todos ali tivessem sido puxados para o mesmo ponto ao mesmo tempo. Alguns convidados se aproximaram novamente, outros ergueram discretamente os celulares. Ninguém mais fingia normalidade. Prova o quê? O jovem perguntou. Que ela pertence aqui, o homem respondeu, que sabe algo que ninguém mais sabe, algo impossível de inventar. A pressão mudou de lugar. Agora estava toda sobre ela. Todos os olhares voltaram para Elisa, atentos, analisando cada reação, cada respiração, cada hesitação. O coração dela disparou, a mente tentando buscar qualquer coisa, qualquer lembrança, qualquer detalhe que fizesse sentido naquele caos. E foi nesse instante que ela entendeu que aquilo não era apenas uma chance de falar. Era a única chance de não ser apagada de novo. Ali, na frente de todos, naquele lugar onde decidiram que ela nunca deveria existir. O silêncio que caiu depois do desafio não foi comum. Foi pesado, carregado, como se cada pessoa ali estivesse segurando a respiração ao mesmo tempo, esperando que algo impossível acontecesse ou torcendo para que não acontecesse. Todos os olhos estavam em Elisa, sem exceção, enquanto o jovem permanecia atento, tenso, como quem sabe que aquele era o ponto sem volta. E o homem de olhar frio mantinha o leve sorriso, confiante demais, como se já tivesse decidido o final daquela história. Elisa respirou fundo, uma vez, duas, as mãos tremendo, mas algo dentro dela começava a se organizar, como peças finalmente encontrando lugar, como se aquele ambiente, aquelas pessoas e aquele momento estivessem destrancando algo que sempre esteve guardado. Começou a voz baixa, mas firme. Eu lembro de uma coisa. O homem de olhar frio cruzou os braços, observando com calma, ainda seguro. Vamos ver. Elisa fechou os olhos por um segundo e então falou. Tinha uma sala grande, com uma escada e um lustre enorme no meio. O homem mais velho travou, a respiração falhou por um instante, enquanto a mulher levou a mão à boca, já sem conseguir conter o que sentia. O jovem se aproximou um pouco mais. Continua. Elisa abriu os olhos lentamente, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E tinha um quarto, no final do corredor, com uma porta branca e uma música. A respiração dela acelerou. Você cantava, disse, olhando diretamente para a mulher. Toda noite, a mulher desabou ali mesmo, o choro vindo forte, sem controle, como se aquela lembrança tivesse rompido anos de silêncio de uma vez só. Para, tentou dizer, mas a voz não acompanhou. O homem de olhar frio perdeu o sorriso, mas ainda não falou, observando, calculando. Elisa deu mais um passo sem perceber, como se estivesse sendo guiada por algo maior. E você? Disse olhando para o homem mais velho. Sempre dizia que ninguém podia saber, que era segredo, que era para me proteger. O homem recuou um passo, a expressão completamente diferente agora, sem controle, sem máscara. Isso não... Tentou falar, mas não conseguiu terminar. O jovem não tinha mais dúvida, o olhar firme, direto. Não tem como ela saber isso.
O homem de olhar frio avançou mais rápido, tentando interromper. Chega disso! Mas Elisa continuou sem parar, como se as palavras não fossem mais escolha, mas necessidade. E naquela noite, vocês estavam discutindo, você estava com medo, e alguém disse que eu não podia continuar viva. O impacto atravessou o ambiente como um choque. Um convidado deixou escapar um "Meu Deus!". Outro começou a recuar. Alguém esbarrou em uma mesa, quase derrubando tudo, enquanto o controle da situação desaparecia de vez. "Cala a boca", o homem disse, agora sem controle, avançando. Mas o jovem entrou na frente imediatamente. "Você não encosta nela." Agora não havia mais disfarce, era confronto direto. "Você não faz ideia do que está protegendo." O homem respondeu, irritado pela primeira vez. "Eu sei exatamente", o jovem rebateu. "Estou protegendo a verdade." O homem mais velho passou a mão no rosto, completamente quebrado. "Foi um erro", disse quase sem voz. "Tudo isso foi um erro." "Não", a mulher respondeu entre lágrimas. "Não foi erro, foi escolha." O silêncio que veio depois foi diferente, mais pesado, mais definitivo. E então, o som de uma sirene começou a crescer ao longe. Primeiro distante, depois mais próximo, atravessando o ar como um aviso de que aquilo não poderia mais ser contido. O homem de olhar frio percebeu na hora, o olhar mudando rápido, calculando, buscando saída. "Isso ainda não acabou", disse, olhando diretamente para Elisa. Mas dessa vez ninguém recuou. Os convidados começaram a se afastar de vez, vozes se misturando, seguranças sem saber como agir, celulares sendo levantados sem disfarce, o ambiente saindo completamente do controle. E Elisa permaneceu ali, no centro de tudo, respirando fundo, os olhos agora firmes, diferentes, como se pela primeira vez estivesse exatamente onde deveria estar. O jovem se aproximou. "Você não está mais sozinha." O homem mais velho abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o peso do que tinha feito. A mulher chorava sem conseguir parar, e o homem de olhar frio já não tinha mais controle da situação, porque a verdade oculta tinha vindo à tona, e naquele momento ninguém ali podia impedir. A garota que foi descartada, a herdeira que tentaram apagar, agora estava ali, viva, diante de todos, pronta para recuperar o que era dela, enquanto o destino transformado começava a se cumprir ali mesmo, no lugar onde tudo começou. Depois de tudo, a vida da Elisa mudou, mas não pela vingança, e sim pelo recomeço. Ela decidiu seguir em frente. Aprender o que nunca teve chance e usar a própria história para ajudar outras pessoas que ainda vivem a mesma humilhação que um dia quase destruiu ela. Hoje, ela ocupa o lugar que sempre foi dela, mas sem esquecer de onde veio, olhando diferente para quem está na rua, sem julgamento, transformando dor em força e mostrando que a redenção é possível, mesmo depois de tudo. Agora me diz, você já julgou alguém sem saber a história por trás? Acha que o orgulho pode destruir uma família e, no lugar dela, você teria perdoado ou escolhido se vingar? Me conta aqui nos comentários e diz também de qual cidade você está assistindo. E não sai agora. Já aparece na sua tela o próximo vídeo, clica nele e continua assistindo, porque a próxima história pode te prender ainda mais do que essa. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Segredos e Destinos para não perder nenhuma história.